Estamos começando mais um programa Dica Animal e o programa de hoje nós vamos falar sobre répteis. É isso aí, vamos tirar todas as dúvidas sobre répteis, não necessariamente só sobre as cobras, nós vamos falar de quelônios, que são as tartarugas, vamos falar dos lagartos, crocodilos, mas esse carinha aqui resolveu aparecer antes e abrir o programa comigo, então fique ligado e tire suas dúvidas no nosso programa Dica Animal de hoje sobre répteis. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu sou médica veterinária especialista em animais silvestres e exóticos aqui na Zoopet em Jundiaí e hoje eu vou estar dando umas dicas para vocês super legais sobre répteis. A gente vai falar um pouquinho sobre o habitat, sobre cobras, lagartos, tartarugas, então acompanhe aí pra gente fazer um bate-papo super legal sobre esses animais super diferentes. Olha, de répteis a gente tem hoje 3 ordens principais, que são as ordens dos quelônios, que são as tartarugas, ordem dos esquamados, que seriam os lagartos e as serpentes, e a ordem dos crocodílios, que seriam os jacarés e crocodilos. Os répteis em geral, eles abrangem uma área muito grande de sobrevivência, visto que são animais muito adaptados para N situações. Então nós temos répteis que conseguem ficar nas áreas mais altas, répteis subterrâneos, répteis terrestres e até mesmo nas áreas mais aquáticas. Não são animais adaptados para muito frio, então eles conseguem mais viver nessas áreas a partir de temperaturas médias para mais quentes, eles são bem adaptados para isso. Esses animais eles não conseguem manter esse equilíbrio, então se essa temperatura aquece demais, por exemplo 50, 60 graus, chega a ser algo insuportável para eles, eles não conseguem sobreviver. Assim como se tiver muito frio, de fato eles podem morrer de frio. Alguns são adaptados para poder brumar ou hibernar, né, que é entrar num sono profundo, o metabolismo abaixar, e eles conseguirem se manter com pouca energia. Mas aumentando muito a temperatura ou caindo não significa que eles sejam imortais, são animais que podem sim virar a óbito dependendo dessa variação brusca de temperatura. Todos os répteis são muito mais resistentes do que qualquer outros animais vertebrados, por conta da camada de queratina que reveste esses animais. Então, por conta dessa camada, eles conseguem segurar a hidratação e não desidratariam tão facilmente quanto os outros animais. Então sim, eles são considerados animais muito resistentes. Na verdade, são animais que eles têm um limiar de dor um pouco mais alto. O que seria isso? Eles não sentem tanta dor como nós e a manifestação deles é bem diferente. Então, se o animal tem alguma ferida, eles manifestam menos dor e de fato eles sentem um pouco menos por conta desse limiar de dor ser mais alto do que os outros animais. Então, enquanto algum mamífero começa a manifestar e sente mais dor, esses répteis eles sentem menos. Todos os répteis eles possuem cloaca, assim como as aves também, e a cloaca nada mais é do que um reservatório onde desemboca a parte intestinal do sistema digestivo, seria onde ficam as fezes, a urina e a parte reprodutiva. Então, nada mais é do que um armazenamento dessa parte de urina, fezes e sêmen também. Ovíparos não são todos os répteis, mas a maioria sim. É um erro muito comum a gente generalizar e falar que todos os répteis eles são ovíparos. Ovíparo, o que seria isso? Animais que botam ovo, mas não são todos que botam. Nós temos, por exemplo, a cascavel, que é um animal que não bota ovo, os filhotes eles já saem formados. Temos a jiboia, todas as jiboias elas não botam ovo também. E alguns tipos de lagarto também aqui no Brasil que também não botam ovo, mas a maioria deles sim são ovíparos, assim como a piton e outros tipos de serpentes. Sim, as fêmeas de répteis conseguem sim, elas têm a capacidade de armazenar esperma por muito mais tempo que os outros animais. E alguns répteis eles conseguem sim mudar de cor para poder fazer uma coisa chamada termorregulação. Então eles conseguem dar uma regulada na própria temperatura a partir da mudança de cor. Então dependendo se está muito escuro ou muito quente ou muito frio, eles conseguem se escurecer
ou se clarear, como por exemplo as pogonas, para poder ajudar nessa termorregulação e o animal não ficar tão frio nem tão quente. E os répteis eles conseguem ficar meses sem comer por causa do seu baixo metabolismo. Por exemplo, a cascavel consegue abaixar o seu metabolismo em até 80%. Por conta disso, eles conseguem viver meses sem comer e segurar a sua energia, abaixando mais ainda o seu metabolismo com pouca demanda energética. Então eles conseguem se conservar e se manter ativos mesmo sem essa alimentação aí que seria por mais tempo do que ficar meses sem comer. Então são animais que sim, eles são muito resistentes e aguentam muitos meses sem comer. Sem água também são animais super resistentes devido à camada de queratina, eles evitam essa desidratação e também conseguem abaixar o seu metabolismo, conseguindo manter essa taxa energética e não demandando tanta alimentação e tanta água assim como os outros animais. A maioria dos répteis sim é carnívora, todas as serpentes sim. Só que as tartarugas, elas já são onívoras, elas se alimentam de tudo, de carne, de folhas, de frutas. Os lagartos se alimentam de insetos e nós temos, por exemplo, as iguanas. As iguanas, elas são estritamente herbívoras, ou seja, elas só se alimentam de folhas e flores. Todos os répteis precisam metabolizar a vitamina D para ela se transformar em cálcio. Então é essencial que todos esses répteis tomem sol pelo menos todo dia ou quase todo dia para poderem ter uma vida muito longa aí pela frente e saudável. Répteis que não tomam sol, principalmente as tartarugas, elas começam a ter uma deficiência aí de cálcio, a ter problemas em ossos e tudo isso vai originar aí vários problemas para esse animal. Quem cria réptil em cativeiro, nem sempre a gente vai conseguir ter o sol 100% à disposição. Então, para a gente poder conseguir criar esses animais, a gente tem outras opções, como as lâmpadas UVA e UVB, que elas artificialmente reproduzem a luz solar. Então, para esses animais serem mantidos em cativeiro saudáveis, a gente precisa, além de ter o aquecimento, a luz solar, que seria UVA e UVB. Hoje a gente tem os répteis que passam boa parte na água, que seriam as tartarugas, os cágdos, os jacarés e os crocodilos. Exclusivamente de água eles não são, porque são animais que ainda têm pulmão, eles não são capazes de respirar embaixo da água. Então a gente tem répteis como a tartaruga, o crocodilo e o jacaré, que passam uma boa parte na água, mas não necessariamente vivem nela 100% do tempo. Mesmo a tartaruga marinha, ela precisa subir e respirar, porque ainda assim ela tem pulmões. Não é um animal que consegue respirar embaixo d'água, mas ela consegue prender a sua respiração e passar algum tempo mergulhada, mas isso não quer dizer que ela respira embaixo d'água. O tempo médio de vida vai variar bastante conforme a ordem que esse animal está encaixado. Por exemplo, as tartarugas podem viver até mais de 100 anos, algumas cobras variam entre 9 ou uma piton até mais de 30 anos e os lagartos variam mais ou menos de 15 anos. E agora vamos ver um pouquinho do manejo desses animais que eu tenho aqui na clínica. Bia, agora a gente vai mostrar um pouquinho, como a gente está falando de répteis, nós vamos mostrar alguns lagartos. Eu estou vendo que você colocou 3 aqui. Qual seria esse lagarto? Esse lagarto aqui, ele tem nome científico de Pogona vitíceps, também conhecido como pogona, ou dragão barbudo, dragão barbado. Eles são répteis que eu tenho aqui em cativeiro, são animais muito tranquilos, muito dóceis e eles estão na ordem dos escamados, que são os lagartos. Que também precisam de sol. Sim, precisam muito de sol todo dia. Se não tem sol todo dia, eles precisam de lâmpada UVA e UVB, porque eles necessitam dessa luz solar para poder metabolizar a vitamina D em cálcio. E eles também têm a cloaca. Se a gente consegue ver, que é um pouquinho maior da Seria trocando aqui. de pele. Isso, aí mesmo. Dá para pegar? E me diz uma coisa, eu tô vendo que são bem parecidos. Não sei se seria uma regrinha, mas tem diferença do macho para a fêmea? Tem, nós temos um dimorfismo corporal, sexual aí, que ocorre sim nas pogonas, principalmente quando a gente levanta a cauda. Eu tenho aqui um exemplar macho, ele é novo ainda, mas a gente consegue ver. Quando a gente levanta a cauda, a gente vê 2 saliências aqui, que seria o hemipênis invertido, né? Já a fêmea, ela não possui essa saliência aqui dos lados, né? E o macho, ele também contém alguns esporos nas patas, que seriam essas pequenas bolinhas
que a fêmea já não tem tanto. O macho ele tem mais esporos do que a fêmea. Mas principalmente essa evidência aqui dessa protuberância dos dois lados por conta do hemipênis. E você falando de hemipênis, a gente não entrou nesse assunto, mas isso, hemipênis, que no caso seriam os dois pênis são para todos os répteis ou não? Não são para todos os répteis. Alguns têm um pênis normal apenas invertido, agora outros têm o hemipênis, que é esse pênis como se fosse bifurcado, dois pênis, mas não é regra isso daí. Entendi. Vamos agora para os quelônios. Bia, nós estamos aqui com os quelônios. Cara, é mito, não é mito? Vive mais de 100 anos, não vive? Não são lentos. Isso eu não sou especialista, mas eu posso garantir que não são lentos. Esse negócio de que tartaruga anda devagar, que é lento, é mentira. E são muito inteligentes. Muito. Inclusive, os quelônios, eles são da ordem que eles mais reconhecem o dono. E são bichos fortes, né? Muito. Tem uma musculatura bem... Muito fortes, eles têm as patas bem resistentes. Então, assim, quando a gente tenta puxar, ó, você não tem força para puxar para fora. Porque eles têm uma força, assim, descomunal. Né? Uma musculatura... E aí, me diz uma coisa, eles também têm cloaca, certo? Tem cloaca, sim. Que fica aonde? Fica aqui na mesma base do lagarto, só que eu não vou conseguir tirar, porque o rabo deles é bem forte. Mas fica aqui nessa parte do rabo. Seria esse rabinho aqui? Isso, um buraquinho na base do rabo. É a cloaca dele. E aí, esse é o macho. Que seria por conta porque dessa curvatura. Porque ele tem essa curvatura para na hora da cópula encaixar na fêmea. Certo. Bia, me diz uma coisa, sente dor? Aqui na carapaça eles não sentem nessa parte mais externa, mas por exemplo acidentes, quando o cachorro morde ou quando é atropelado, sim, eles possuem terminação nervosa e eles conseguem sentir atropelamento que quebra esse casco. Consegue seria mais fácil reconstruir? Consegue, a gente consegue reconstruir a base de resina e fazendo cerclagem, unindo essas partes que estão mais separadas, com ferros e arames e resina também. Então, depende do caso, tem animal que às vezes morre na hora porque perfura pulmão, mas a maioria dos casos a gente consegue sim ter um prognóstico bom. Então falando de resistência, já deu pra ver que é bem resistente. Muito, muito resistente. Diferença, além da água? Ó, comportamento? A gente tem principalmente a diferença do comportamento porque não é um animal que tolera tanto o manuseio quanto um jabuti. O jabuti é um animal mais tranquilão, né? Ele consegue ter esse afeto humano. O cágado já não. Toda vez que eu for pegar, ele vai tentar fugir, né? É um animal que a gente não consegue ficar manuseando, deixar ele perto da gente. Ele sempre vai ter esse comportamento de querer fugir, né? E esse aqui é diferenciado, ele é um cágado de barbicha, né? Toda vez que ele coloca a cabeça para o lado, né? Diferente das outras que só enfia para dentro. Né? Então ele coloca essa cabeça dele para o lado e é um animal muito mais rápido, né? Muito mais rápido, não tolera o manuseio, o carinho, né? É um animal que aceita muito bem, né? E que bem por ficar na água também não obrigatoriamente, ele tem que ter um espacinho fora da água. Precisa ter um espaço fora da água, ele vive uma parte dentro da água, mas ele não é necessariamente aquático, ele precisa respirar. Para quem acha que comprando uma tartaruguinha dessa de água, que ela é só pegar um aquário, encher de água e colocar dentro, tá errado. Não é assim que as coisas funcionam, né? Um animal que ele é um réptil, ou seja, ele tem um pulmão, então a respiração dele não é dentro d'água. Ele consegue ficar tempo submersos, prendendo a respiração, mas eles precisam desse espaço, né, onde não tenha água, porque é um animal que precisa respirar, é um animal que vai querer tomar um sol, é um animal que às vezes a água vai estar fria, ele vai querer estar num espaço mais quente, então ele precisa sim de uma área seca, não é um animal estritamente aquático. Então para quem tem uma dessa no aquário e acha que é lindo, maravilhoso ver ela nadando, mal sabe que ela só está tentando pegar fôlego. Só tentando pegar fôlego, não consegue respirar embaixo d'água. Fechou, então é isso aí. Sobre quelônios fechamos e agora nós vamos para... pegar o Enzo. As cobras. Conforme prometido, por último, não menos importante, as cobras. E aí, Bia? Morde, não morde? É perigoso, é falso? Morde, é um animal que morde. Obviamente, eles são animais selvagens, né? Não é como um cão. Tem até gatos que têm o seu dia do não, porque uma cobra não vai estar mal-humorada e não vai te morder.
Esse aqui, por exemplo, ele é super tranquilo, nunca me deu trabalho nenhum, nunca nem abriu a boca, sibilou, assoprou para mim, nunca. Ele é muito tranquilo, mas a gente sempre tem que saber que há esse risco de levar uma mordida uma hora ou outra, seja uma piton, uma córnea, uma jiboia, mas não são venenosos, mas tem dente, né? E são escamosos? São escamosos, sim, possuem escamas, estão na família dos esquamados, que é a esquamata, que estão os lagartos e as cobras. E a coácula deles fica onde? No do macho, ela fica um pouquinho mais para cima. Então ele tem essas espículas aqui, que nada mais é do que um membro vestigial, dá pra gente ver em boídeos machos. Isso não é o hemipênis que você falou? Não, o hemipênis, ele tá aqui dentro, o pênis dele. E aqui entre as espículas a gente tem a abertura da cloaca, né? Seria bem aqui nessa escama maior. E um animal desse dura em média quanto tempo? Olha, as molouros temos relatos de até 30 anos, mas em média uns 20, 25 é um animal que dura isso daí mesmo. Podendo chegar até? De tamanho, você diz? Olha, eu conheço molouros de 7 metros, né? Mas a média seria uns 3,5, 4. Depende da alimentação. Precisa de sol também, como você falou. Precisa de sol, precisa de aquecimento, precisa de raio, UVA e UVB também, não só o aquecimento. A alimentação já é mais tranquila, né? Não é aquele animal que eu preciso ficar alimentando todo dia. Diferente dos lagartos Diferente dos lagartos que comem quase todo dia. Crocodilianos também. Isso. As cobras, elas têm um metabolismo muito mais lento, então ele consegue ficar meses sem comer. Né? Mas para deixá-lo saudável, a gente faz uma alimentação a cada 30 dias, mais ou menos, 25, 30. Encontrando um animal desse na natureza, por favor, não matem. Não mate, porque... Não pisem, não cortem a cabeça, não faça maldade. Isso tem uma importância gigantesca para o meio ambiente, cara. E vocês fora que não sentem, né? Então, assim, apareceu na tua casa, tá no desespero, chama o bombeiro, chama o órgão responsável, que com certeza eles vão tomar as devidas providências e cuidados para que esse animal não te ataque e para que ele continue sobrevivendo aí e ajudando o nosso meio ambiente. Bia, eu quero te agradecer, finalizar com chave de ouro. Eu que agradeço. Muito obrigado pela recepção, por mostrar seus bichinhos, por tirar essas dúvidas, por dar dicas pra gente. Sim, quebrar esse tabu principalmente, né? É isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Voltarei com mais dicas e mais curiosidades. É isso aí. Pra quem fica, espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo programa. Obrigada.